Muito bem, vamos agora compreender o texto dissertativo argumentativo e também a sua estrutura, além de fazermos análise de alguns textos. Eu trouxe dois textos para que a gente possa analisar e tecer comentários, tá certo? Então vamos lá. Texto dissertativo e a estrutura. Vamos entender bem o que é o texto dissertativo, né? Então, o que é dissertar? Dissertar é ser favorável, é ser contra? O que é dissertar? Será que se resume a isso? Será que se resume a um ponto de vista? É importante ter esse cuidado. Vamos entender o que é. Dissertar é o ato de discorrer acerca de um determinado assunto da atualidade, de forma parcial ou imparcial. Peraí, Marcelo, eu aprendi o seguinte. Eu aprendi que um texto dissertativo é aquele texto que você apresenta um ponto de vista de forma imparcial. Aí tem a ideia de parcial e imparcial. Como é que é isso? Veja bem, o texto dissertativo argumentativo, ele é parcial. Por que ele é parcial? Porque você apresenta um ponto de vista. Mas como? Ora, de quem é o ponto de vista? Não é seu? É, Marcelo, mas não posso usar a primeira pessoa. Ah, o que você não pode usar é o verbo na primeira pessoa do singular. Por qual motivo? Porque você vai ser redundante. Se você utiliza o verbo na primeira pessoa do singular, você vai ser redundante. Porque se o ponto de vista é seu, então para que usar eu, penso, eu acredito? Não precisa. Já é você. Tá? Por isso que ele é parcial. Por que é parcial? Porque ele tem um caráter autoral. É o que você pensa. O que está estabelecido ali é o seu ponto de vista. Tá certo? Então, escreva um texto dissertativo argumentativo em que você se posiciona sobre. É assim, na maioria dos concursos ele pede isso, né? Então, é o seu ponto de vista, por isso que ele é parcial. Cuidado para não confundir, tá ok? O que você não deve é fazer exortação. Tá? E mais ainda, você não pode colocar o que você pensa e ficar por isso mesmo. Não é assim. Tem que haver um processo argumentativo. Esse processo argumentativo tem que ser satisfatório, tem que se apresentar de forma consistente para que o leitor, tá certo? Ele entenda que você está coerente. Tá? Você tem que oferecer credibilidade ao leitor. Então, as suas informações, se elas não oferecerem ao leitor credibilidade, ele não vai querer ler o seu texto, vai ter interesse. Perfeito? Então, quando ele se refere à questão parcial, é exatamente essa, porque é o seu ponto de vista que está ali. Tá bom? Prosseguindo. Ou imparcial, que é o texto simplesmente informativo. Vamos agora compreender o exemplo de cada um, mas antes, deixe-me explicar novamente um a um. Dissertativo argumentativo consiste na exposição pessoal, ok? Tá certo? Do autor acerca de um determinado assunto. O autor expõe o ponto de vista e, por meio de argumentos, busca defender o seu ponto de vista com o objetivo de fazer que o leitor concorde com o que ele afirma. Somente isso. Tá? Já o dissertativo, por isso não é argumentativo, eu tenho que fazer uso de argumentos. Já o dissertativo argumentativo consiste tão somente na exposição de determinado assunto da atualidade, ok? Só que de forma parcial. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não há envolvimento do autor, ele não se posiciona, porque o objetivo dele é só informar o leitor, nada mais do que isso. Essa é a diferença entre um e outro. E um detalhe importante, tá? Você pode estar pensando o seguinte, Marcelo, como é que eu vou identificar? Como é que eu identifico se o texto é argumentativo? Como é que eu identifico se o texto é informativo? Tá certo? Em que momento do texto? Na introdução. Ao ler o parágrafo introdutório, você já consegue perceber se o texto é informativo ou se o texto é argumentativo. Perfeito? Vamos observar. O entretenimento proporcionado pelo cinema se restringe a uma minoria da sociedade brasileira, porquanto boa parte da população, em especial a mais carente, não frequenta salas de cinema e, em alguns casos, nem as conhece. Esse fato ocorre devido à elitização desse acesso. Haja vista ser instalados em locais estratégicos, distanciados, por exemplo, da periferia, e a desigualdade social e cultural, resultado de uma política excludente, a qual perdura no Brasil por muito tempo. Então vamos observar aqui esse texto. Bom, Marcelo, eu percebi mesmo que ele traz um caráter autoral. Perfeito, logo no primeiro momento, olha, o entretenimento proporcionado pelos temas. Já percebi o tema. O tema é o acesso ao cinema. Perfeito, que tem lá a palavra acesso lá, mais adiante no parágrafo introdutório. Então veja, ele construiu o parágrafo introdutório de forma muito satisfatória. Houve o tema, apresentou o ponto de vista dele, que deixou claro que se restringe a uma minoria da sociedade,
perfeito? Em especial a mais carente, e parte dessa população nem conhece sala de cinema. E depois ele fundamentou, ou seja, ele apresentou argumentos. Ele disse que, ora, isso acontece, perfeito? Pelo simples fato de, além de haver desigualdade, que foi um ponto que ele destacou, tá? Ele deixou claro que as salas de cinema são localizadas em pontos estratégicos. E isso impede que a população mais carente vá a uma sala de cinema, também porque o preço diferencia. Então, veja bem, ele estruturou o parágrafo introdutório de forma muito satisfatória, usando ali o tema, que é assim que você vai fazer daqui para frente, tá? Usar a ideia do tema, está aqui o tema, perfeito? O leitor já percebeu o ponto de vista e a ampliação desse ponto de vista, como se fossem tópicos, né? Tá certo? São argumentos que você vai buscar desenvolver em defesa de um ponto de vista. Somente isso. Isso você pode fazer um parágrafo com desenvolvimento com 2 parágrafos, 3 parágrafos, vai depender. Não há necessidade de que você desenvolva só 2 parágrafos, não existe. Tá certo? O que não pode é desenvolver o texto, os parágrafos de desenvolvimento em um único parágrafo. Isso não ocorre, tá bom? Isso não pode. E depois você conclui. Somente isso. Tá ok? Então vamos agora verificar a diferença para o tema totalmente específico. Olha lá. A chikungunya é uma doença febril aguda causada pelo vírus chikungunya, que pode ser transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopicus. Chikungunya significa aqueles que se dobram em um ou 2 idiomas da Tanzânia. Trata-se de uma referência à aparência curvada dos pacientes que foram atendidos na primeira epidemia documentada no país, localizada no leste da África, entre 1952 e 1953. Ah, professor, agora, Marcelo, eu compreendi. Realmente, aqui nesse texto, ele só informa. Ele não apresenta absolutamente nada. Perfeitamente. Então, você observa que, logo no parágrafo introdutório, você já consegue distinguir, tá certo? O que é um texto argumentativo do que é um texto simplesmente expositivo. Perfeito? Então, é prático assim. Tá? Então, olha, com esta aula, vou ser sincero com vocês, com esta aula, você já pode começar a escrever suas redações e mandar para o nosso serviço de correção. Você que já adquiriu o serviço de correção, já pode mandar, porque com essa aula você já vai entender bem, porque agora nós vamos fazer análise de texto na íntegra. Tá? Antes eu vou passar pela estrutura, vou conversar sobre a estrutura do texto dissertativo, você vai entender o que é a introdução, vai entender o que são os parágrafos de desenvolvimento, vai entender o que é a conclusão, e depois que nós fizermos isso, nós vamos analisar os textos. Ora, com certeza, você com essa aula já começa a ter uma noção melhor, tá certo? Da produção do texto dissertativo. Vamos dar continuidade. Vamos lá. Verificar agora aqui a estrutura. Muito bem. Estrutura do texto dissertativo. O texto dissertativo se estrutura da seguinte forma: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, essa é a estrutura do texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Perfeito? Agora, entender bem o seguinte. Ah, Marcelo, como o texto dissertativo é dividido em 3, eu posso ter somente 3 parágrafos? Não, de jeito nenhum. No desenvolvimento, no seu detalhamento, você deve ter um pouco mais de parágrafos, 2, 3, vai depender da quantidade de linhas. Né? Por exemplo, se o estudo pede de 30 a 45 linhas, então escreve uns 3, 4 parágrafos de desenvolvimento tranquilamente. Perfeito? Agora, entender o seguinte. Vamos para as informações. O parágrafo introdutório. O que é a introdução? Né? O que é a introdução? Perfeito? Então vamos começar a compreender o que é a introdução. É a apresentação do tema abordado, mais um ponto de vista, mais informações as quais serão desenvolvidas ao longo do texto. Opa! Deixa eu colocar só um sinalzinho de mais aqui que faltou. Né? Então pronto, coloquei agora. Perfeito. Então vamos lá. A introdução é, na verdade, o quê? A introdução é a apresentação do tema. Foi o que ele fez. Naquele texto que eu mostrei a você, é assim? Nós observamos lá a diferença entre argumentativo e informativo. Então, lá eu já percebi isso. Opa, Marcelo, já percebi, sim. Lá eu observei que ela apresentou o tema. Então, isso quer dizer que não, no seu parágrafo introdutório você tem que apresentar o tema. Ah, comecei a entender. Então, a estrutura do parágrafo introdutório qual é? Primeiro, tema. O leitor tem que saber sobre o que, é que você vai escrever. Depois, o ponto de vista. Coloquei o tema, coloquei o ponto de vista, agora eu vou fechar esse ponto de vista. Quando eu fecho esse ponto de vista, eu amplio.
tá certo? Como se eu desse tópicos. São argumentos relacionados ao ponto de vista. Esses argumentos que eu relaciono ao ponto de vista são aqueles argumentos que eu vou realmente buscar trazer para a defesa do meu ponto de vista. E a partir daí eu vou buscar progredir, apresentar informações, apresentar exemplos, se caso for, vai depender de como eu opto para progredir o meu texto. Tá certo? Mas a introdução, no parágrafo introdutório, tem que haver isso. Nós vamos estudar bem o parágrafo introdutório, mas vamos adiantar. Introdução é um substantivo abstrato do verbo introduzir. Introduzir, tá, traz o prefixo intre, sobra duzir. Tá? Esse radical dus, do latim ducere, quer dizer levar. Então, introduzir é levar para dentro. Levar para dentro quem? O meu leitor. Então, eu vou levar para dentro do meu leitor, apresentando a ele o tema, o meu ponto de vista e argumentos que eu vou buscar, na verdade, desenvolver. Somente isso. Ficou claro? Não é prático? Ah, professor, assim eu já estou sabendo, claro. Por isso que eu sei você. Tá? Você que já adquiriu o serviço de correção, pode começar a escrever as redações e enviar. Você já vai entender. E quando eu for fazer análise do texto, mais fácil ainda. Muito bem. Prosseguindo aqui. E o desenvolvimento? Bom, no desenvolvimento, tá certo? Já selecionei as informações, agora eu vou buscar organizar essas informações, perfeito? Porque agora eu vou trabalhar exatamente a explanação. Então, é a organização e relação das informações, sempre relacionadas a quê? Ao tema proposto. Claro, não pode ser diferente disso. E a conclusão é o fecho do meu texto. Aí eu opto como é que eu quero concluir. Eu posso concluir de duas maneiras. Posso oferecer sugestões, se for o caso, como eu posso tão somente reforçar o meu processo argumentativo. Nada mais do que isso. Então, observe que não é difícil. É bem simples. Você vai ter isso em mente. Agora eu vou analisar com vocês dois textos. É importante que vocês observem bem os textos motivadores, que às vezes a instituição coloca dois textos motivadores, às vezes coloca um só. Tá? Depois, o tema. E aí eu quero que vocês já comecem a entender o seguinte: os textos motivadores têm relação com o tema proposto. Perfeito? Precisa ter relação com o tema proposto. E aí eu começo já a fazer a ideia, preparar minha ideia já com o texto motivador antes do tema. E aí eu vou observar no tema exatamente o que eu mostrei para você, que é a ideia da abordagem do tema, né? Atender o tema na sua essência. Então nós já vamos começar a verificar isso. Né? Se o autor do texto coloca ali as palavras-chave do tema, que são relevantes, né? Que são importantes para que o leitor entenda qual é o tema. Perfeito? Então vamos verificar. Primeiro texto, tá? Texto motivador. A obsolescência programada ou planejada é compreendida pelo conjunto de técnicas realizadas por fornecedores de produtos para que os bens não tenham grande durabilidade ou para que um novo produto seja lançado e deixe o outro obsoleto. Antigamente, era comum que os bens durassem por muitos anos. Com o tempo, a indústria passou a agir de maneira que fosse necessário as pessoas substituírem os bens por outros mais novos, modernos, com aparência remodelada. A vida útil dos produtos reduziu. No texto 2. Na obsolescência programada, os produtos produzidos no mercado, especialmente os produtos tecnológicos, são substituídos rapidamente por outro modelo com configurações adicionais ou diferentes, né, de alguma forma. Com o auxílio da mídia agressiva, há a oferta do novo produto, com a consequente desqualificação do produto anterior, que muitas vezes o consumidor não usufruiu dentro de seu período real de validade ou qualidade. Tema, Marcelo, já sei, olha lá, o texto motivador já me direcionou. Considerando que os textos apresentados têm caráter unicamente motivador, redijo o dissertativo acerca do tema obsolescência programada, garantia de produção e incentivo ao consumo. Perfeitamente. Então já sei qual é o tema. Agora vamos verificar, tá certo? Você vai acompanhar comigo? Vamos verificar o parágrafo introdutório dele. Nesse parágrafo introdutório é importante o quê? Que ele me apresente o tema. Abordagem completa do tema. Tá certo? Ele tem que me apresentar esse tema. É importante nesse parágrafo introdutório que eu perceba o ponto de vista dele. E é fundamental nesse parágrafo introdutório que eu perceba quais são os argumentos ali que ele relaciona ao ponto de vista para poder desenvolver o texto. Vamos observar se ele faz isso? Prestemos atenção. Começou assim. Em meados de 1920,
a indústria de lâmpadas passou a perceber a necessidade de reduzir o tempo de durabilidade de seus produtos, com a alegação de que, com essa atitude, haveria uma redução do desemprego, porquanto as vendas aumentariam. Vou parar nesse período sintático. Bom, Marcelo, até aqui eu comecei a entender o seguinte, olha, ele fala da redução dos produtos. O prefeito fez aí uma alusão histórica, correto. Né? Nós observamos bem que aqui ele faz uma alusão histórica, perfeito, para dizer como surgiu a obsolescência programada, né? Tá? Então já percebi isso, há uma ideia de tema aí. Aí ele diz, além disso, movimentaria o capital e todos ganhariam. Nesse sentido, agora olha o tema com precisão, surge a obsolescência programada, cuja finalidade nos dias atuais se distancia da geração de emprego. Olha o ponto de vista dele. E agora a ramificação das ideias, exatamente direcionada ao que o tema propôs, seu foco se resume a incentivar o consumo e a garantia de lucros a grandes empresas. Pronto. Tema atendido na íntegra, houve o ponto de vista e ele apresentou também argumentos, como, por exemplo, a ideia do consumo e do lucro a grandes empresas. Então, ele vai desenvolver isso. Pode desenvolver em 3 parágrafos, vai depender. Vamos observar. Com o propósito de alcançar seus objetivos, vender mais e lucrar mais ainda, a indústria aliou-se à mídia e buscou adotar uma política de consumo baseada especialmente na vulnerabilidade da população em relação à aquisição de produtos, tornando-a dependente no consumo. Na maioria das vezes, a substituição de um produto por outro se dá pelo simples fato de se querer adquirir um modelo mais novo, e não por necessidade. Isso ocorre com mais notoriedade com eletrônicos e automóveis, por exemplo. Veja que está na ideia do consumo. Esse ato, diferentemente da obsolescência programada, a qual se constitui como uma limitação pré-determinada do tempo de duração de mercadorias, faz surgir um novo tipo de obsolescência, a psicológica, a qual conta com o apoio da mídia para incentivar o consumidor a comprar um novo produto, mesmo que o anterior ainda esteja em perfeito estado de funcionamento. Com isso, entra-se numa espiral sem precedentes, em que, parafraseando George Orwell, a massa mantém a marca mantém a mídia controla a massa. Perfeito? Então ele usou aí um argumento de autoridade, né? Perfeito? Mas você observa já o grau de informatividade dele, né? O texto foge da linha da previsibilidade e já apresentou um novo tipo de obsolescência, perfeito? Isso aí é criado exatamente com a força da mídia. E ele falou da mídia lá no texto motivador, então veja que o texto está todo organizado. E aí ele prossegue. Só que eu quero destacar aqui alguns elementos para você. Vamos lá. Nesse parágrafo, ele colocou aqui seus objetivos. Esses seus aqui está retomando quem? Bom, está retomando a ideia, tá certo? Das indústrias. Depois, no parágrafo seguinte, ele apresenta um outro. Olha, esse ato. Então, são interparágrafos, só que aqui eu não tenho um operador argumentativo aqui, o que eu tenho é tão somente um anafórico. Tá? No primeiro, até eu tenho, com o propósito de, né, que é uma locução prepositiva. Tá? Parágrafo seguinte. Com essa prática recorrente, olha cá um novo elemento aqui, para poder manter uma relação de sentido, né? E eu ligar um ao outro. Vai percebendo isso aí, tá certo? É importante você perceber esses elementos. Com essa prática recorrente, é válido afirmar que as empresas ampliam seus negócios, a economia fica mais aquecida e as oportunidades de emprego surgem naturalmente. Em contraposição, a dependência ao consumismo acentua-se. Como resultado, além de se ter uma sociedade vulnerável aos ditames da mídia, a qual compactua com a lógica capitalista, idealizada sobre a égide de que a felicidade está proporcionalmente ligada ao seu poder de consumo, tem-se ainda um aumento no consumo de alguns produtos de pouca durabilidade, os quais serão descartados inadequadamente da natureza, ocasionando prejuízos irreparáveis ao meio ambiente. Bom, se ele não quisesse usar isso aqui, ele não precisaria. Poderia terminar ali mesmo. Mas ele quis usar e não atrapalhou em nada. Parágrafo seguinte. Portanto, percebe-se objetivamente que a finalidade da obsolescência programada não é a geração de empregos, consequência apenas da ampliação de indústrias e de grandes empresas, as quais se beneficiam com essa prática, mas incentivar o consumismo e poder oferir mais lucros. Então veja que no parágrafo final, o que é que ele fez?
No último parágrafo, ele trabalhou o texto em 5 parágrafos, na introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. E nós observamos que nos parágrafos de desenvolvimento ele atendeu ao que ele apresentou na introdução, tranquilamente. Falou do consumo e falou também da questão do lucro. Né? Muito bem. Quando você vai para o parágrafo conclusivo, você observa que ele reforça a ideia apresentada. Perfeitamente. Fez de forma muito correta. Agora vamos verificar um outro texto. Vamos a ele. Muita gente, aqui é o texto motivador, vê como opção compulsória a decisão entre julgar com a cabeça e julgar com o coração. Nesses termos, razão e sentimento tornam-se incompatíveis. O homem deveria reconhecer e homenagear sua complexidade, jamais admitindo essa drástica separação, pela qual tanto o sentimento como a razão saem diminuídos. Levando em conta o que afirma esse texto, redige um texto dissertativo em que você se posicionará de modo claro e coerente diante do seguinte tema: quem julga sem equilibrar lucidez e sensibilidade não alcança a justiça. Perfeito. Qual é o tema? Quem julga sem equilibrar lucidez e sensibilidade não alcança a justiça. Esse tema foi da FCC e a redação tirou a nota máxima. Bom, nesse caso aqui, olha, quem tem o poder de julgar? É o juiz. Perfeito? Então eu tenho que entender isso. O juiz é que tem o poder de julgar. Perfeito? Então nós vamos observar se o tema é atendido na íntegra. Tá? Ele fala da questão da razão, da proporcionalidade. Vamos ver se o nosso produtor atendeu o tema na íntegra. Deve ter atendido, já que tirou a nota máxima, né? Então vamos lá. Olha a introdução. Harmonizar a razão e o sentimento de justiça constitui atualmente uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos magistrados brasileiros. Opa, quem julga é o magistrado, né? Isso porque sempre prevaleceu a ideia de que a emoção não se comunica com a razoabilidade, gerando para os membros do judiciário enorme responsabilidade ao proferir suas decisões. Perfeito. Então agora ele vai desenvolver o quê? Ele vai comprovar isso, vai deixar claro que ao se julgar é coerente que se utilize, que se faça uso da razão e da emoção. Verifiquemos. Nesse sentido, olha o recurso aqui já utilizado por ele, tá certo? Aqui, nós vamos entender lá na frente, aqui é um operador, né? Nesse sentido, a proporcionalidade e a razoabilidade representam princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio, indicando que o juiz deve buscar a adequação exata entre os meios utilizados e os fins pretendidos. Isso não quer dizer que o juiz deve simplesmente aplicar a legislação de maneira objetiva e automática, pois o julgador precisa assimilar e considerar a complexidade das relações humanas envolvidas em cada situação de fato. Perfeitamente. Então aí, olha, começou a desenvolver já o texto, falando de quê? A necessidade desse equilíbrio. A título de exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana e do livre convencimento motivado permite ao juiz moldar as decisões, de modo que o magistrado possa seguir sua convicção interna de justiça sem desobedecer aos mandamentos legais da razão. Ademais, diante de um conflito aparente entre princípios jurídicos relevantes, a solução mais acertada é equilibrar a razão e a emoção. E agora ele vai concluir o texto. Diante disso, é necessário permitir aos juízes maior liberdade, para que busquem conciliar a lucidez e a sensibilidade humana, de modo que nenhum valor socialmente relevante seja sacrificado em detrimento de outro. Isso, sem dúvida, nos levará ao alcance da desejada justiça. Tiago, ex-aluno do nosso curso, conquistou aí a nota máxima na prova da... Não me lembro qual era o concurso, era um tribunal, prova da FCC. Muito bem, nós visualizamos agora, tá certo? Texto dissertativo, a diferença do argumentativo para o expositivo. Estudamos a estrutura, observamos a estrutura do texto dissertativo, introdução, desenvolvimento e conclusão, fizemos análise de 2 textos, tá certo? Já imaginando como é que eu devo produzir os meus textos daqui por diante. É isso aí, até o nosso próximo encontro.